Fala galera, beleza? Marcão chegando novamente aqui na área para trazer as últimas novidades fresquinhas do Palmeiras aí para você. E já quero pedir de imediato para você, meu amigo, que acompanha o nosso trabalho e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, é totalmente grátis, você não paga nada. E se inscrevendo você receberá todos os vídeos assim que a gente postar aqui no canal, tudo de primeira mão. Se você gostar do vídeo, também deixe seu like, que ajuda demais. Fará com que o YouTube entregue esse conteúdo para o maior número de pessoas. Estará dando uma força muito grande aqui para o nosso canal. E não esqueça de deixar aqui o seu comentário, pois eu quero bater um papo, eu quero mandar um abraço para você aqui no canal. Quero interagir com você. E também eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário de um curso que ele te ensina o passo a passo de como você se tornar um técnico em manutenção em celular. Portanto, você que quer investir aí numa nova carreira, você que quer tornar-se o seu próprio patrão, essa oportunidade é única. Se acaso se interessar, link na descrição e também no primeiro comentário de um curso que ele te ensina num passo a passo. E vamos iniciar o nosso giro de notícia dando destaque à sonora do técnico do Bragantino aí, Pedro Caixinha. Em entrevista coletiva aí cedida, o treinador português ele teceu várias críticas a pessoas ligadas aí ao Palmeiras que conduziram a negociação com o Arthur. Pedro Caixinha, ele não aprovou aí a forma como o Palmeiras conduziu a negociação com o meio atacante aí, Arthur. Segundo o treinador aí do Bragantino, pessoas ligadas ao Palmeiras, da qual ele não citou nomes de quem seriam essas pessoas, fizeram frequentes ligações telefônicas aí para Arthur em meio aos jogos decisivos aí do Paulistão. E a atitude desses palmeirenses aí, na visão do treinador português, desestabilizou totalmente Arthur emocionalmente. Pedro citou aí que no início do campeonato, Arthur era um tipo de jogador e após essas investidas aí do Palmeiras com supostas ligações aí para o atleta de Bragança, o jogador ele se tornou outro, ou seja, ele quis dizer que após Arthur receber aí essas supostas ligações de pessoas ligadas ao Palmeiras, o jogador caiu de rendimento. O técnico do Bragantino também afirmou que não faz esse tipo de atitude. Portanto, tá aí Pedro Caixinha revoltado aí com a forma que a cúpula aí palmeirense conduziu a negociação. Bom, minha opinião sobre esse caso é a seguinte. Primeiramente, a gente tem que entender aí a frustração do técnico aí do Bragantino, pois ele acabou, obviamente, de perder o maior pilar aí do seu time. Arthur era sem dúvida nenhuma a estrela aí da equipe e, obviamente, isso incomodou e muito o treinador. Porém, meu amigo, a grande realidade hoje dentro do futebol, e não podemos aí sermos hipócritas, é que situações como essas aí citadas pelo treinador do Bragantino, elas são corriqueiras, são situações frequentes. Não é a primeira e nem a última vez que isso irá acontecer em uma negociação de atleta. Isso não é novidade alguma. O Palmeiras, inclusive, ele já foi vítima de um tipo semelhante desse aí ocorrido com o Arthur. Foi o caso mesmo aí do Allan Kardec. O São Paulo fez propostas para o jogador, ou seja, conversava com o atleta em meio às conversas de renovação que o Palmeiras tinha em andamento com Allan Kardec. Ou seja, uma falta de ética muito grande. Mas foi o que eu disse anteriormente, não adianta aí querer cobrar uma ética que é ilusória, que não existe dentro de uma negociação aí de atleta hoje no futebol. Por mais que possa ser antiético, isso acontece em quase todas, se não todas, negociações aí no futebol que envolvem atletas. Portanto, eu entendo o técnico Pedro Caixinha, mas as suas palavras aí divergem muito da realidade aí de uma negociação no meio aí futebolístico. Ou seja, sempre teve isso e sempre terá. Uma hora um clube leva uma suposta vantagem, outra hora ele será vítima, enfim, algo muito comum que não é novidade alguma. E agora uma notícia sobre o atacante Arthur que não agradou nada à nação alviverde. E essa informação, meu amigo, é que o Palmeiras ele não poderá contar aí com o meio atacante na Copa do Brasil. Isso mesmo, Arthur não poderá disputar essa competição nacional aí pelo Palmeiras nesse ano de 2023. Isso porque o jogador ele já atuou 2 vezes nessa competição com a camisa aí do Bragantino. E isso impossibilita o atleta de defender o Verdão na Copa do Brasil. Arthur atuou pelo Red Bull Bragantino na partida entre Bragantino e Bahia de Feira de Santana, que terminou em 1-1, e Arthur também jogou na derrota aí do Massa Bruta para o Ipiranga por 3-1. E segundo aí um artigo do Regulamento Geral de Competições da CBF, para que haja possibilidade de transferência de um atleta de um clube para outro, deverá constar no regulamento específico da competição, no caso aí o da Copa do Brasil,
Como não existe esse tal artigo no regulamento, Arthur não poderá atuar pelo Verdão aí no mata-mata nacional desse ano. Portanto, meu amigo, Arthur está fora da Copa do Brasil nesse ano, mas o atleta terá condições normais de disputar aí o Campeonato Brasileiro e também a Taça Libertadores da América. E ontem o que chamou a atenção na academia de futebol foi a presença de Pedro. E sabe quem é Pedro, meu amigo? Simplesmente é o filho do nosso querido baixola Dudu. É o Duduzinho, como o Pedro aí é chamado carinhosamente. E ontem ele assinou o seu primeiro contrato com o time palmeirense. O filho do camisa 7 aí, ele tem 10 anos de idade e atuará como jogador do Sub-10 do Palmeiras. Essa é a primeira categoria de base que tem contato aí com o campo. Ou seja, ele irá aprimorar ainda mais o seu talento daqui para frente. O filho do ídolo aí palmeirense assinou um contrato de iniciação esportiva que é válido por um ano e que não terá custos aí para o Palmeiras. Esse contrato ele funciona aí da seguinte forma: ele garante a iniciação esportiva aí do atleta para que ele tenha uma formação desportiva adequada para o desenvolvimento aí das capacidades técnicas. A legislação brasileira ela não permite a assinatura de um vínculo profissional antes dos 16 anos. Nesse caso, como o Dudu já está dentro ali do clube, ele foi o responsável pela assinatura legal aí de Pedro junto ao Palmeiras. Portanto, meu amigo, Pedro, o Duduzinho aí, já começa a dar os primeiros passos para ingressar, quem sabe aí mais adiante, na carreira de atleta profissional. Vamos ficar aí na torcida pelo garoto. E agora vamos às informações que envolvem a decisão do Paulistão 2023 entre Palmeiras e Água Santa. E o Palmeiras, meu amigo, ele segue em ritmo acelerado aí a sua preparação para a final. Apesar aí de Abel Ferreira ter duas baixas aí no elenco, que são o meio-campo Atuesta, que se recupera aí de uma cirurgia, e de Bruno Tabata, que também faz tratamento aí e está em uma recuperação de uma lesão muscular aí na coxa, mas mesmo assim, com a ausência aí desses dois jogadores, não chega a causar grandes preocupações aí no treinador palmeirense. Uma, que a Atuesta, ele era apenas uma opção no banco de reservas. Já Tabata tinha se tornado titular aí na partida contra o São Bernardo e que, por sinal, jogou muito bem e acabou aí se contundindo aí no início do jogo contra o Ituano. Ou seja, Tabata tinha se tornado titular recentemente. Porém, as opções aí que Abel tem para suprir aí a ausência de Tabata são consideradas ótimas opções e não causa tanta dor de cabeça assim para o técnico português montar a equipe que entra em campo no próximo domingo. Hendrick, Breno Lopes, Mike e Giovani são os que brigam aí para entrar na vaga deixada por Tabata. E essa parece ser a única dúvida aí para a primeira partida decisiva aí do Paulistão. E agora uma informação positiva para nós palmeirenses. E essa informação, ela mostra um retrospecto favorável nas vezes aí que Abel Ferreira ele se defrontou com o técnico Thiago Carpini. Na realidade é uma vantagem bem sutil que Abel leva aí sobre o técnico do Água Santa. Foram poucos confrontos aí realizados entre os dois treinadores. 3 especificamente. Porém, nessas 3 situações que se encontraram, o retrospecto é favorável a Abel Ferreira. É claro que retrospecto não ganha jogo, mas serve para termos aí uma noção de quem, obviamente, levou vantagem nos duelos realizados. E como eu disse anteriormente, isso aconteceu somente 3 vezes. E em cada vez aí o técnico atual do Água Santa, ele estava comandando aí uma equipe diferente. No primeiro confronto aí entre os dois treinadores, Carpini ele comandava na época a Inter de Limeira. E a equipe aí comandada por Thiago Carpini, ela levou a melhor. E ela venceu o Palmeiras por 1-0, isso em 2021. Na ocasião, o duelo ele foi válido pela 9ª rodada do Paulistão daquela temporada. No ano seguinte, a equipe de Abel Ferreira ela levou a melhor sobre os comandados aí de Thiago. Venceu Santo André pelo placar de 1-0. E por fim, o último embate aí entre Abel e Carpini foi em Palmeiras e Água Santa, em jogo válido pela 8ª rodada da fase de grupos aí do Paulistão. O Verdão venceu aí o Netuno, como é chamado carinhosamente, o time aí do Água Santa, por 1-0 com gol de Rony. Portanto, até o momento, o confronto aí Abel Ferreira contra Thiago Carpini está 2-1 para o português. Ou seja, uma margem bem estreita aí de vantagem. Agora teremos mais 2 confrontos. E esperamos que essa vantagem de Abel aí sobre Carpini, que ele aumente e o Verdão conquiste aí o seu 25º título paulista. E como você sabe, esses próximos 10 dias serão extremamente desgastantes para o elenco palmeirense. O Verdão terá pela frente uma maratona complicada.
Isso tanto do lado físico como também do lado psicológico. E essa maratona, ela já tem início no próximo domingo, onde o Verdão joga a primeira partida aí da final do Paulistão em Barueri às 16 horas. Logo após essa partida, que traz aí, obviamente, tanto um forte desgaste físico como mental, o Verdão encara uma viagem para a Bolívia, especificamente para a cidade de La Paz, onde irá enfrentar o Bolívar na estreia da Libertadores. Essa partida ela será realizada em uma altitude de 3.600 metros, meu amigo. Esse jogo será realizado no dia 5 de abril, às 21 horas e 30 minutos. E retornando ao Brasil, o Palmeiras volta o foco na segunda partida final aí do Paulistão, que será realizada no dia 9 de abril, às 16 horas, no Allianz Parque. Ufa, é brincadeira, meu amigo. Basicamente, o Verdão fará 3 jogos, poderia dizer aí, decisivos dentro de 7 dias. Mas o preparador físico aí do Água Santa, Caio Gili, quando perguntado aí sobre essa maratona que o Palmeiras tem pela frente, se pode favorecer aí o time de Diadema na final, Caio disse que não vê uma vantagem do time de Diadema nesse quesito. Ele disse que é difícil falar sobre o que vem de lá, ou seja, o que vem do Palmeiras. Disse que o elenco do Verdão, ele é muito competente. E tem noção que a viagem que o Palmeiras vai fazer é desgastante. Mas o pior cenário do futebol é jogar 3 jogos em 7 dias. Porém, ele disse que não acha que seja uma grande vantagem para o Água Santa e que tem que enxergar o fato como ele é e entender que o Palmeiras tem um elenco que pode variar as peças para chegar à final com todo mundo na melhor condição. Só lembrando que o Água Santa ele atuou pela última vez no dia 20 de março na classificação sobre o Red Bull Bragantino pela semifinal. De lá para cá, o preparador ele trabalha para controlar aí a carga dos atletas e deixá-los sem problemas para a grande decisão. Tá aí, meu amigo. Essas foram as palavras e observações do preparador físico aí do Água Santa. Obviamente que ele amenizou aí a situação do Palmeiras, mas nas entrelinhas fica claro o que é bem óbvio. É uma maratona extremamente desgastante. O que ainda pesa a favor é que é início aí de temporada e Abel Ferreira, dependendo, obviamente, aí da situação, ele terá que mesclar os jogadores em uma determinada situação. Mas, como diz o ditado aí, vamos pra cima contra tudo e contra todos para se sagrar aí campeão paulista de 2023. Esse, para muitos, aí o Água Santa é uma grande zebra aí para essa final da competição. Para o lateral esquerdo Reginaldo aí da equipe de Diadema, as coisas não são bem assim não. O atleta disse que se os outros veem dessa forma, mas que eles que vivem o dia a dia do clube sabem que tudo isso é fruto do trabalho deles. Reginaldo ressaltou que estão confiantes, vão fazer uma grande final e disputar o título aí com o Palmeiras. Portanto, para o lateral esquerdo aí, Reginaldo, não tem essa de zebra não, meu amigo. O time de Diadema vai para cima para tentar aí se igualar ao Palmeiras e levantar a taça. E para fechar o vídeo, uma informação que envolve a presidente Leila Pereira. E essa informação, meu amigo, mostra que o Conselho do Palmeiras, ele aprovou as contas do Verdão no ano de 2022. O Verdão, ele teve um superávit, ou seja, ele teve um lucro de 18,2 milhões de reais no ano passado, o que ficou muito acima do esperado, que era aí de um superávit de 14 milhões de reais. Esses números, eles são considerados extremamente significativos quando se diz respeito aí ao futebol. Portanto, o Conselho Deliberativo do Palmeiras aprova as contas do ano de 2022 aí de Leila Pereira e o Verdão fecha com um lucro de 18 milhões de reais ao ano, quase 4 milhões acima do previsto. Resumindo, meu amigo, o Palmeiras hoje tem as contas controladas e tem aí, poderia dizer, uma saúde financeira estável. E esse balanço realizado aí no Palmeiras, ele revelou que o clube pagou pouco mais de 2 milhões de reais para ter o direito de preferência de contratar atletas que atuam no Querétaro do México. Time aí que ficou famoso no Brasil aqui por contratar Ronaldinho Gaúcho em 2014. O Alviverde, ele fez a operação após uma recomendação aí do seu departamento de análise aí de mercado e por questões estratégicas não vai revelar aí o nome dos jogadores envolvidos. O clube também, ele não se pronuncia oficialmente sobre essa questão. A argumentação é que esse tipo de operação, ele é comum aí no meio do futebol e que inclusive essa mesma estratégia, ela foi utilizada antes da compra aí do atacante Flaco Lopes do Lanús. E esse investimento aí estratégico pelo Verdão, ele dá o direito para que o Palmeiras ele tenha preferência em comprar os jogadores envolvidos. Ou seja,
Todas as vezes que o Querétaro for negociar jogador que o Verdão investiu em um percentual de seus direitos econômicos, o time brasileiro precisa ser avisado de qualquer proposta que o Querétaro receba. E o Palmeiras terá o direito de igualar essa proposta para adquirir os jogadores aí em questão. Bom, no meu modo de entender, gostei demais aí dessa estratégia, pois o Palmeiras terá chance de saber qualquer tipo de negociação que está por vir, podendo cobrir a oferta e ficar com o jogador, obviamente, se for um jogador de qualidade. Para você, o meu abraço, até mais.